Bom dia, povo abençoado, Deus os abençoe. Estamos aqui mais uma manhã para podermos conversar sobre as grandes coisas que Deus tem feito por nós, né? Sobre as Escrituras, nessa live abençoada. Eu espero que você possa prestar atenção, sentar, né? Chega aí junto aí, compartilha também para que outras pessoas possam acessar e assistir. E vamos nessa manhã ter um bate-papo, uma conversa sobre as Bíblias e sobre os grandes acontecimentos, né, mundiais, as coisas que estão acontecendo, e eu espero que Deus possa nos ajudar muito essa manhã, tá? Então, agradeço muito pela sua presença e irmão Dier está aqui também, como sempre. Dá um bom dia aí pro pessoal, irmão Dier. Shalom a todos nossos irmãos, sempre um prazer estar aqui hoje com o irmão Marcos, e eu espero que sempre, como tem sido uma bênção, hoje também vocês serão muito abençoados. Verdade, verdade. Pois é, meus irmãos, a gente tem observado os acontecimentos mundiais, as coisas que estão tomando lugar aí no mundo, e desde uma live, acho que foi a primeira que eu fiz aqui com o pastor César, um irmão, uma pessoa que nos acompanhou, que me conhece, né, tem meu contato, ele mandou uma mensagem e perguntando assim, mas se vocês, a maneira como vocês estão falando, parece que o arrebatamento já é hoje ou é amanhã, parece que tá, né, vocês estão falando assim de uma forma tão, né, principalmente o pastor César, de uma forma tão veemente que parece que o arrebatamento já vai acontecer agora, mas quais são as evidências que levam a pensar dessa maneira? Né? E como foi falado aqui também, lógico que se o arrebatamento fosse hoje, seria bem melhor, porque a gente estaria livre de enfrentar os problemas que possivelmente a gente vai ter que enfrentar aí, né? Seria o fim de toda a luta, de agonia, de correria, de estresse, ninguém ia estar mais preocupado com o que ia pagar. Então, assim, com trabalhos, não precisava nem voltar mais para o trabalho, nem para a igreja, nem para nada, porque a gente ia embora para um lugar melhor do que esse. Porém, a questão é, mas o que é que evidencia isso? Por que a gente tem falado e chamado as pessoas para se preparar, para se conscientizar, para ter uma vida mais próxima de Deus? Por que tem batido tanto nessa tecla de ter um momento? Porque se a gente for olhar, tudo isso é uma questão de você parar na sua vida um pouquinho e pensar, peraí, vamos pegar esse momento de isolamento, vamos pegar essa quarentena, já tem mais de 30 dias, né? Tem mais de 30 dias que as pessoas estão isoladas, estão a grande parte aí dentro das suas casas. Então, seja, mais de 30 dias que você teve a chance de repensar sua vida, que você teve a chance de mudar seu jeito. Foram mais de 60 mensagens, né? Aqui foram pastor César, mais de 60 mensagens ao longo desses mais de 30 dias aqui, chamando você de manhã e à noite, te aconselhando. E a pergunta para você é o seguinte, dentro desse aspecto aqui, olha aí, faz um check-up nesses mais de 30 dias, o que é que mudou na sua vida? Quantos por cento você acha que você melhorou como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho? Quantos por cento você acha que você melhorou como cristão? Ou você não melhorou nada? Ou será que nem esse momento de paralisação que você ficou esses dias dentro da sua casa, sempre ouvindo sermão, sempre ouvindo conselho, sempre sendo orientado a mudar, a repensar, a ler, a orar, a olhar aquilo que você fez de errado, consertar, pedir perdão? Será que em meio a tudo isso, em meio a esse caos que você está vendo, será que não deu nem para você fazer esse balanço e essa análise na sua vida? Salomão disse assim, que preferia estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque nunca a festa ensinou as pessoas a fazerem nada, né? Eu pergunto para você, qual foi a festa que você já foi, que você aprendeu alguma coisa boa lá? Você comeu muito, riu muito, brincou muito, né? Mas aprender não se aprende em festa. Carnaval não ensina nada a ninguém, retiro espiritual não ensina nada a ninguém, brincadeira não ensina nada a ninguém. Agora, quando você para diante de uma situação que faz você pensar, que faz você meditar, que faz você olhar para a Bíblia, olhar para a sua vida e
e fazer um check-up e dizer, peraí, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso mudar essa situação, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como pai de família, como filho, como mãe. Então, isso só acontece em momentos que você realmente precisa de estar em luto, de estar realmente repensando, né, a sua vida mesmo. E esse momento está servindo como esse tempo apropriado para que você pare aí e faça essa análise na sua vida. Mas eu queria só ler aqui uma escritura para a gente entrar nesse assunto. Em São Mateus, capítulo 24, Jesus disse, conversando ali com com os seus discípulos, ele disse assim, quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram e mostraram a estrutura do templo, né? E depois, no verso 3, ele estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo assim, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram essas perguntas a Jesus. E ele respondeu e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, veja só, sempre as pessoas elas buscaram sinais, né? Qual o sinal? E esse rapaz me perguntou, qual é a evidência? Qual é o sinal que vocês, para estar pregando assim, que a volta de Cristo e esses acontecimentos? Então, quando Jesus falou aqui em São Mateus 24, respondendo essa pergunta dos discípulos, porque eles queriam um sinal, eles queriam uma resposta, eles queriam uma evidência, o que é que ia acontecer no fim do mundo, né? A pergunta foi exatamente essa, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque são coisas que vão acontecer ali em paralelo, né? A vinda de Cristo e o fim do mundo, e eles queriam saber quando é que ia acontecer isso. E aí você vai acompanhando em São Mateus 24, Jesus falando do engano, Jesus falando que muitos vão vir no nome dele, e vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, e ele diz, tudo isso vai se acontecer, e aí você vai estudando a Bíblia, e você vê Jesus falando que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E o que é que aconteceu no tempo de Noé? A multiplicação da humanidade, isso você já tem visto aí em evidência, né? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo, eles comiam, bebiam, então nunca se comeu e nunca se bebeu tanto como se come e se bebe hoje. Eles casavam e se davam em casamento, nunca se teve tanto casamento e nunca se teve tanto divórcio. E ele falou sobre os dias de Sodoma, né? Os dias de Ló, que também ia ser semelhante ao tempo que a gente está vivendo hoje, o homossexualismo, a corrupção, e tudo isso a gente está vendo em plena evidência hoje. Porém, quando a gente vai se aproximando mais um pouquinho da Bíblia, e quando você olha lá, porque a gente está passando o quê? A gente está passando pelo momento de pandemia, que esse momento de pandemia está levando a outra situação em que o mundo todo está muito preocupado, que é exatamente com o quê? Com a crise econômica. A grande preocupação hoje dos governantes, ela está muito maior até mesmo com a crise econômica do que propriamente com a pandemia. As consequências da pandemia, né? A consequência da crise econômica se estima que vai ser muito mais grave, muito pior do que a consequência da pandemia. Para você ter uma ideia, se estima aí o maior desemprego que o mundo já teve. Só no Brasil, os economistas e empresários, eles já estudam aí, hoje a gente tem mais de 11 milhões de desempregados, né, até o último dado que saiu, porém a estimativa é que esse número vai subir para 32 milhões de pessoas, 32 milhões de pessoas desempregadas. Então, veja só, é muito mais do que, é quase o triplo aí de pessoas, de desempregados do que já existe hoje. Então, a União Europeia já está com muito medo dessa crise, os Estados Unidos e o Brasil, né, a América do Sul e todos esses países, eles estão preocupados porque vai tomar uma consequência, porque o grande problema hoje e a preocupação não é nem só o fato de quando vai liberar,
Mas o que é que vai acontecer quando liberar? Porque a gente sabe que não vai voltar ao normal. Já se fala de um novo normal, né? Já se chama as pessoas para se acostumar com uma situação complicada que vai acontecer. Então, é um fator muito preocupante. Porém, a Bíblia fala sobre esse ponto de economia que tinha que haver alguma coisa que mexesse com a economia mundial. Tinha que haver alguma coisa que paralisasse isso. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 13, você vê lá a Bíblia relatando sobre a manifestação da besta, né? E diz que foi-lhe concedido poder para fazer coisas, né? E ela ia fazer aqui com que os grandes, pequenos... Veja só, em Apocalipse 13, no verso 15, né? 15 adiante, diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. Então, quando se fala de compra e venda, está se falando de economia, né? Então, quem não tiver esse sinal não pode nem comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, alguns anos atrás, uma vez eu ouvindo e lendo o irmão Brana falando sobre isso, e quando você para assim, você fica pensando, parece ser de certa forma meio que fora do comum você pensar como que isso vai acontecer. Há algum tempo atrás, era estranho você imaginar, mas como é que vai acontecer isso? Aí o irmão Brana vem e diz que vai haver um aperto na noiva, né? O irmão Brana vem e diz assim, olha, as portas dos tabernáculos vão ser fechadas. E você não vai poder fazer isso. E hoje, com a Constituição, com a maioria dos países aí, tendo o seu regime como uma democracia, aqui no Brasil mesmo, a Constituição me dá direito de ir e vir, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Então, nunca dá para você parar para pensar assim, peraí, como que vai acontecer isso? Como que eu não vou poder abrir o tabernáculo se a própria Constituição diz que eu tenho direito a culto? Né, eu estou acobertado pela Constituição que me dá direito a isso. Como que meios que vai acontecer isso para que aconteça e a gente não tenha força nem de brigar? Né? Aí era uma coisa meia. Eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu comércio, como é que eu não vou vender? Eu tenho dinheiro, como é que eu não vou comprar? Que lei? Como que eles vão criar uma lei para que isso seja colocado? Porque é muito simples, por exemplo, fechar aqui o tabernáculo, eu posso constituir um advogado e ele ir diante da lei, entendeu? Então, qualquer advogado ia vencer essa causa onde que existe isso que eu não posso comprar. Eu tenho dinheiro, eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos, como que eu não posso comprar, como que eu não posso vender, como que eu não posso cultuar, como que eu não posso ter o meu direito de ir e vir? Então, há algum tempo atrás, isso era uma coisa que você não tinha como imaginar essas perguntas, né? O pastor César até falou aqui, dizendo, ele falando, né? Eu ficava imaginando, porque o irmão Brana disse que as nações vão quebrar. E ele falou, eu ficava me imaginando, como que as nações vão quebrar? Como é que dá para você imaginar uma potência como os Estados Unidos quebrando? Não é? Verdade. Porque a gente já viu alguns países aí, né? Já teve algumas crises em países isolados, mas, por exemplo, a União Europeia deu problema, mas os Estados Unidos não. Em 98, os Estados Unidos passou por uma crise, mas os outros países não. Então, você tinha ali uma crise no Oriente Médio, uma crise na Europa, uma crise no Brasil ou em algum determinado país, mas não de uma forma global, né? Como que vai acontecer uma quebradeira global? Como que as nações vão pedir arrego a Roma? Como é que vai acontecer isso? Como é que o dinheiro vai acabar? Aí a gente entra num problema desse, a gente entra na pandemia.
Aí quando chega na pandemia, você vê as coisas mudando e acontecendo coisa que você nunca viu. Por exemplo, eu não tenho hoje, em muitos lugares hoje a gente não pode ter liberdade de ir e vir. Saiu agora mesmo, veja que são decretos, as pessoas elas estão diante de decretos que estão proibindo as pessoas transitarem. Passou agora mesmo vocês viram aí, saiu nos noticiários, uma senhora que estava numa praça lá no interior de São Paulo, sentada sozinha, tomando sol, e a polícia foi olhar e disse, a senhora não pode ficar aí. Ela disse, não, eu sou uma cidadã, e a Constituição me dá direito de ir e vir, e a lei municipal não pode fazer isso, e a mulher com argumento, mas não quiser saber, agarrar a mulher, jogar ela no chão, meter a algema na mulher e diz, vamos, você vai, minha filha. Então veja como é que está a situação hoje. Onde que a gente imaginava uma situação dessa? O outro lá em Maringá estava lá com seu posto lá de lava-jato aberto e a polícia chegou lá e disse, tem que fechar. Ele disse, homem, como é que eu vou fechar o portão? Eu moro aqui. Disse, mas tem que fechar. E agarraram o camarada lá e foi aquele, entendeu? Então veja, são decretos que pega, porque como que as nações vão se curvar a um decreto dado pelo anticristo, pela besta? Né? Porque nós sabemos que isso aqui é o Vaticano, que isso aqui é Roma. Mas como que o mundo árabe, como que os muçulmanos, como que os budistas, os maometistas, como que eles vão se curvar a uma lei que vem do catolicismo, se eles não são católicos? Então precisa de uma coisa grande, precisa de um problema econômico, precisa de uma coisa mais forte para fazer as pessoas se prostrarem diante disso. Aí você vê hoje essa crise mundial, né, que parou, não é uma situação do Brasil. Você vai no Oriente Médio, você vai na Europa, você vai na Ásia, você vai nas Américas e você vê todo mundo tendo essa mesma ideia, esse mesmo decreto. Esse mesmo ponto de isolar as pessoas, de parar ali tudo e dizer não. Então veja, o mundo todo se curvando a um decreto da Organização Mundial da Saúde. Eles estão se curvando. Então a lei é isolamento social, né? Tem que se trancar dentro de casa. Então o mundo todo parou com essa situação. Né? Então, é aqui onde a gente vai vendo que as coisas elas estão se desenrolando na nossa frente. Então, já se fala numa crise mundial e já se fala em uma possível solução para essa crise mundial, um governo único, um governo que possa ser liderado por uma única instituição que tenha poder, que tenha autonomia, que possa resolver o problema das nações. E a gente sabe que a ONU não tem poder para isso. A Organização Mundial da Saúde, nesse momento, está aí colocando suas ideias e dizendo que tem que fazer, mas a Bíblia não leva isso para uma instituição. A Bíblia leva isso para um homem, porque a Bíblia continua aqui, nós lemos o verso 16 e 17, e no verso 18 diz assim, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Então, é uma liderança, é um homem que encabeçará essa liderança, que terá domínio sobre as pessoas e que começará a colocar as suas ideias e os seus conceitos para fazer as coisas mudar. Então, há algum tempo atrás, até o início de março, até fevereiro, era impossível você pensar num decreto que fizesse as pessoas ficar dentro de casa. Era impossível você pensar num decreto que fechasse todas as igrejas. Era impossível você pensar num decreto que eu tivesse que fechar a minha loja, o meu comércio. Ou seja, eu fosse proibido de vender. E é isso que está acontecendo. Proibido de comprar, agora mesmo já está acontecendo aí em algumas cidades que as pessoas só pode comprar se tiver com a máscara. O camarada chegou lá no supermercado sem a máscara e o cara disse, não, volte, mas eu estou com dinheiro, eu quero fazer a feira. Ele disse, mas não pode entrar.
Então, veja, isso é apenas um desenrolar para que você entenda que vai acontecer isso, né? E a gente ficava perguntando, mas como que vai acontecer isso? Como que vai ser esse sinal para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número da besta? Então, era muito longe da gente imaginar eu não poder comprar, eu não poder vender, eu não poder entrar, eu não poder negociar, eu não poder fazer minhas atividades normais. Que lei? Como que se vai criar uma lei dessa? Então, já está existindo essa lei. Então, veja as escrituras se cumprindo, veja as evidências do fim do mundo, tá? Então, se as guerras, o homossexualismo, o índice de crescimento populacional, se tudo isso não chamou tua atenção ainda, você acha que isso é normal ter homossexual, é normal ter tanta gente nascendo assim no mundo, uma população tão grande, é normal o povo casar e divorciar, porque tudo isso são sinais da sua vinda. É normal a apostasia, é normal o esfriamento, é normal acontecer isso. E esses sinais agora? Isso que a gente está vendo diante dos nossos olhos, que as pessoas estão sendo proibidas de circular, de comprar, de vender, de fazer alguma coisa. Então, para que isso aconteça, se precisa ter um fator econômico muito forte. Por que a crise econômica está aí e por que parece que tem que haver uma crise econômica? Eu acho que é porque o que manda no mundo é realmente o dinheiro. Quem tem dinheiro, manda. Então, tudo contribui para que aquela profecia possa se cumprir. E nós sabemos que a nação que tem realmente o dinheiro é a Roma. A Roma tem ouro e muitos dinheiro que são assim imprimidos pelos bancos não tem valor, não tem lastro. Mas a Roma tem o que o mundo vai precisar. Então, tudo isso está nos levando para realmente a promessa possa se cumprir. Se esta é a vez disso se cumprir, mas já estamos vendo o quadro, já podemos ver que realmente isto é real, isto pode acontecer. Pois é. Agora, ela sempre teve essa autoridade. Isso sempre esteve meio que embutido em Roma. Agora, a questão era como fazer o mundo se tornar um mundo unificado, porque para que acontecesse, para que Roma tivesse domínio sobre as nações, para que eles fossem ditar as suas regras, né, para que eles fossem ali ditar os seus decretos, os seus dogmas, as suas coisas, eles precisavam ter o poder geral das uniões. Isso. Né? A gente sabe que o Papa ele é uma autoridade religiosa. Ele mesmo falando sobre economia, sobre a ecologia, sobre paz, essa questão de fronteira, de migração, mas ele não tinha como colocar o dedo 100% ali e ditar suas normas. Então precisava que houvesse um mundo unificado. Precisava que houvesse aí uma quebradeira e uma união, porque, na verdade, essa unificação econômica ela já existe. Se os Estados Unidos quebrar, arrasta o Brasil. Se as bolsas caírem, o cara não sabe nem, tem gente que não tem nem ideia o que é bolsa. Pensa que bolsa é bolsa de mulher. Mas se as bolsas de valor der problema, isso já começa, né? A bolsa lá de Hong Kong caiu, deu um problema, afeta aqui no Brasil. A China teve um problema, afeta. Então, já existe, né, com a globalização, já existe uma unificação econômica. Né? Um efeito dominó que se uma nação poderosa aí caindo, vai arrastando outra, que pode arrastar outra, que pode arrastar outra. A Europa toda é unificada, né? Sob um dinheiro. Isso. Aí isso faz com que realmente todos os países sejam unidos, a Europa, né? Já tem essa unificação, né? Já estão tudo junto lá. Mas precisava de quê? Aí aqui vai entrando devagarinho. Aí veja só, aí quando você vai... Esse rapaz me fez essa pergunta e eu fui pesquisar, eu fui estudar um pouquinho e aí você começa a entender e ver as coisas se encaixando. Aí você precisa, para que haja uma unificação, para que haja um domínio ali do anticristo, da besta, para que ele exerça o seu poder, porque são três grandes poderes que eles influenciam na religião, na economia, não é?
e na questão da paz, e na questão da paz ali mundial e tudo. Política, né? Política, tudo está relacionado à política. Então, tinha que haver uma pessoa com essa incumbência. Alguns sociólogos, alguns estudiosos e matemáticos que fizeram estudos sobre isso, eles já apontam que para a solução do mundo se precisa de um poder unificado e se precisa que se haja uma liderança mundial. Já existe isso, já existe matéria, eu estava lendo isso na BBC News, já uma matéria de um homem desse aí apontando isso e dizendo a solução é um governo mundial, é uma liderança mundial que possa trazer a paz e que possa resolver o problema econômico do mundo. Agora, quem é esse líder? Porque assim, Trump, o povo fala que ele é doido. Bolsonaro também, o povo fala que ele é maluco, não é? O Putin lá da Rússia, o povo tem medo dele, que ele é muito bravo. O gordinho lá da Coreia do Norte também é meio maluco. E aí o povo, quem é a liderança que tem hoje? Credibilidade, né? Quem tem credibilidade? E assim, Mundi, quem tem credibilidade para entrar em qualquer país do mundo? Porque, por exemplo, o presidente Trump não pode entrar no Irã, Não pode. mas o Papa pode. Na Coreia do Norte, nos países que vivem aí, né, como a Síria e tal, o Papa, ele pode entrar em qualquer lugar do mundo, ele é bem aceito, ele é bem visto, ele é considerado a pessoa mais carismática do mundo. Então eu quero que você entenda e vá acompanhando as coisas. Por que nunca na história, em 700 anos, um Papa tinha renunciado? Mas aconteceu do Papa Bento XVI renunciar. E assumiu esse novo Papa agora. Agora, por que aconteceu isso? Aí eu fui olhar um pouquinho e, segundo especuladores, eles falam o seguinte, que esse novo Papa, o Papa Francisco, ele tem ideias, ele tem um conceito diferenciado acerca da política, acerca das diretrizes econômicas, o que pode ser feito, como que pode ser mais, como que o mundo pode ser mais atuante. Ele é um defensor, das classes menos favorecidas, né? E ele é muito voltado para o socialismo. Ele é muito voltado para essa questão do social, né? A ponto das pessoas falarem, criticarem muito por ele ter um conceito marxista, né? Por ele ter uma ideia lá do Karl Marx. Então, por quê? Porque as suas frases, as suas conotações, as suas falas e todo o seu processo em relação à política é muito voltado para essa parte marxista, né? Ele fala, tá aí, vocês podem ver isso na internet, a fala dele é falando lá, defendendo, a gente tem que ter uma política melhor para os pobres, ele prega uma situação de igualdade, né, igualdade econômica. Então, tudo isso é o conceito de lá, né, que esse capitalismo, isso tem que cair, sabe, porque se concentra muito nas mãos dos ricos. Isso é a fala do Papa. O dinheiro do mundo todo está concentrado nas mãos dos ricos, numa grande minoria, porque essa é a realidade. Se você for tomar aí o fator econômico, só para tu ter uma ideia, 90% de toda a riqueza do mundo está concentrado na mão de 10% da população. 90% da riqueza do mundo todo está concentrado na mão de apenas, ou é 10% ou é 5% da população. É muito pouco. É bem menos do que isso. Acho que, se eu não me engano, é 3%. Então, 3% da população mundial possui toda a riqueza do mundo. E isso é uma coisa que o socialismo não aceita. Nem o Papa aceita. Como que pode tanta gente ter tanto dinheiro? E aí você tem um Bill Gates, você tem aí o dono da Amazon que fatura bilhões e bilhões por ano. O cara tem dinheiro, ele tem mais dinheiro do que alguns países aí pelo mundo todo, só na conta dele. E aí, com tudo isso, se precisa de uma pessoa que tenha muita inteligência, que seja sábio, que entenda de economia. Para vocês terem uma ideia, o Papa ele teve agora uma chamada
e uma coisa que ele criou chamada a economia de Francisco. E ele se juntou ali, ele chamou os principais economistas do mundo para que ele mostrasse lá qual era essa ideia e esse conceito, essa tese que ele criou com o título, esse é o título, lá, você pode colocar aí na internet, você vai ver lá, a economia de Francisco. E era um estudo que ele deu sobre como que a economia mundial podia ter um melhor resultado, podia ser mais distribuída nesse sentido. Então ele tem muita ideia. Aí o Bento XVI, o que é que eu li lá na BB News? O Bento XVI, ele era tido como um papa muito conservador. Ele era um papa conservador, ele não se inteirava muito, ele não se interessava muito em estar correndo atrás de política, nessa coisa de estar defendendo que o capitalismo tem que cair, o social e tal. Tem uma voz ativa. Ele era... Então, se fala que ele não rejeitou por vontade própria, ele foi obrigado a rejeitar. Né? Tem uma fala dele, um discurso dele, que ele diz assim: eu estou vivendo no meio de lobos, se relacionando ao clero, se relacionando aos seus bispos, ao povo que ele vamos dizer, reinou, né? A Igreja Católica não tinha mais aquela presença que o Papa Francisco trouxe agora. Então eles viram que realmente ele era um líder, mas que não saía na mídia para falar, para dar uma opinião, e foi por causa dessas coisas que eles acharam melhor tirar ele e colocar outro. Exatamente. E esse que veio com essas ideias que o senhor está dizendo aqui, que realmente está mostrando uma construção de uma liderança mundial, e estamos bem perto disso. Pois é, por que eu estou falando isso? Porque isso é cumprimento da Bíblia. Isso são evidências do que Jesus falou aqui: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então tinha que haver uma coisa sorrateira que entrasse para fazer as pessoas abrirem as suas mentes para aceitar certa, porque há algum tempo atrás, é isso que eu quero que fique claro aqui, há algum tempo atrás ninguém ia aceitar um isolamento por isolamento, ninguém ia aceitar fechar a porta da igreja por fechar, ninguém ia aceitar eu não poder ir e vir, ninguém ia aceitar fechar o seu comércio. Mas veja que, se precisou, Deus permite que venha um vírus, que entra uma coisa, alguma coisa tinha que acontecer para que o mundo parasse, para que o mundo se voltasse para as profecias, para que Satanás pudesse atuar. Não é? Porque esse é um espírito que veio das trevas, esse coronavírus. Então ele precisava desenvolver alguma coisa para que o seu intento, o seu governo pudesse ser instaurado. E óbvio que a Bíblia diz: entenda, aquele que tem entendimento, fique sabendo que isso é o número de um homem, não é a ONU, não é a OMS, mas é um homem com habilidades. O profeta, na mensagem, acho que foi Confronto de Josué, ele disse assim, que esse homem, as pessoas o aplaudem, ele é fino, ele é educado, ele é carismático, ele é polido, ele sabe conversar, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele sabe... Então, veja que todas as ideias dele, quando você vai para o conceito filosófico do Papa, está muito voltado, ele está muito preocupado com a economia, ele está já fazendo suas estratégias. E quando ele ouviu esse estudo, porque inclusive eu estava lendo isso, que quando ele ouviu esse estudo desse sociólogo e desses homens que falaram e apontaram dizendo assim, né? E esse homem disse assim: ó, Papa, o senhor é a luz no final do túnel. O senhor será a resposta para que essa crise mundial seja sanada. E ele gostou muito disso, né? O relato lá fala que ele gostou muito dessas palavras, e depois ele citou o nome desse homem lá num discurso dele, mas toda a ideia dele é muito voltada para esse centro aí do socialismo, que é a economia, não é? Porque, na verdade, o que é o socialismo? É um conceito onde eles acham que
os ricos, o capitalismo tem que cair, é assim, ó, tem que pegar os grandes ricos, tem que pegar o dinheiro dele todinho e distribuir para os pobres, para que todo mundo tenha a mesma renda. Essa é a ideia do socialismo. É um capitalismo que é moldado por grandes empresários, então esse dinheiro desses grandes empresários tem que ser distribuído, esse era o conceito de Karl Marx, para os pobres, e aí todo mundo vai ter uma renda boa, todo mundo vai viver bem. Só que para que o capitalismo caia, para que aconteça isso, sempre vai haver uma liderança. Porque nunca o capitalismo vai cair se não tiver um cabo em cima que empurre ele para baixo, né? Então é uma coisa errada. Aí com essas ideias você vai ver, e isso vem do comunismo. Aonde o comunismo entrou, o que é que aconteceu com os países? Né? Veja a Alemanha Oriental, veja Cuba, né? E os países, Venezuela está aí, né? Tudo com conceito comunista, né, ligada aí a esse socialismo, que aí é uma liderança corrupta, é uma liderança podre, é uma liderança que não vai ajudar ninguém, muito pelo contrário, vai acabar com tudo. E o Papa, ele tem muita tendência a esse conceito socialista, ele tem muito essa tendência de ajudar os pobres, de defender a economia, de distribuição de renda e de fazer, né, de ajudar. Por que ele tem esse conceito? Porque ele precisa ser elogiado. Ele precisa, que a Bíblia diz, ó, foi-lhe concedido esse poder, né? Essa besta, ela exerce esse grande poder para enganar os que habitam na terra, com sinais. Então, aqui em Apocalipse, você vai ver que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, ó, que grande homem, que sabedoria, que inteligência, porque a ele vai ser dado o direito de ser um salvador da pátria. Então, ele vai chegar por cima da média aí e dizer, não, eu resolvo isso aí, qual é o problema? É quebradeira? É falta de dinheiro? É crise econômica? Eu resolvo, fica tranquilo, eu dou um jeito. Né? Ele já anda dizendo que, né, ele não quer, ele disse nada, até aqui quando ele falou sobre as queimas aí na Amazônia, ele disse, a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. Então ele é assim, ele vem logo e diz, não, isso não pertence a ninguém, não, isso aqui é do mundo, em outras palavras, isso aqui é meu, entendeu? Ele que quer sentar sobre os reis da terra, ele que quer dominar, ele que quer fazer, porque esse é o conceito do anticristo. Ele precisa dominar, ele precisa reinar, ele precisa colocar de goela abaixo ali o seu conceito para que as pessoas se curvem diante dele. E aí tá, ele com esse conceito, você vai encontrar ele aí com Fidel Castro, com Raul Castro, que assumiu Cuba, com o próprio Maduro, ele se encontrou com o Evo Morales, ele até recebeu um símbolo lá, um negocinho lá que é do símbolo comunista, de presente do Evo Morales, com a da Argentina lá, a Christian, enfim. Então ele se encontrou com Lula, agora, depois que Lula saiu Então esse pessoal que tem esse conceito também esquerdista, ele tem um apreço muito grande a essas pessoas. E a visão é essa, a visão é levar as pessoas para esse fundamento, tá? E aí, quando isso acontecer, vai ficar muito fácil de ser jogado qualquer decreto. Por quê? Porque nós já passamos por esse decreto agora. Nós já estamos passando por um decreto. Então vocês acham que vai ser difícil daqui mais uns dias vir um outro decreto dizendo assim, você não pode comprar nem vender se você não tiver a marca. Se você não tiver o nome da besta, se você não tiver o seu número. Vai ser o quê? Vai ser um chip, vai ser um código de barra, vai ser um cartão de crédito, vai ser nada disso não, ó. Já foi pregado nisso aqui. Se você quiser entender mais sobre a marca da besta, procura aí na internet que você vai encontrar um estudo completo do Pastor César sobre isso. Mas não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver, isso aqui é religião, tá? É um conceito, é uma doutrina, é uma marca que está na mente. Entendeu? É uma união, as igrejas elas já estão unidas, o protestantismo já está unido com o catolicismo, já tem aí vários, né? Porque com essa crise mundial, a pregação é o que? É paz. Apocalipse 6, ele montado num cavalo branco, dizendo assim, a gente é irmão, vamos ter paz, para que essa agonia, para que um contra o outro?
Não, fique tranquilo, ó, não precisa disso não, somos todos irmãos. E aí você já vê os padres fazendo show com pastores, com cantores evangélicos, né? E tá tudo certo, tá todo mundo, somos irmãos, e a gente não pode propagar desunião, a gente não pode propagar essa crise aí. A Igreja Católica já pediu perdão pelas atrocidades que eles fizeram lá atrás. Então vamos com calma e vamos ser unidos. É o cavaleiro de Apocalipse 6, montado no cavalo branco, apregoando paz. Porém, ele vai para o outro cavalo, que é onde ele está com onde ele monta no cavalo preto para ditar suas regras, para dizer o que é e o que não é. Então, ele está preparando o campo, o mundo está sendo preparado para se tornar um mundo que vai aceitar qualquer decreto, independente de Constituição brasileira, ou Constituição americana, ou Constituição árabe, ou seja lá o que for, independente de Constituição, o mundo ele está pronto para se curvar a qualquer decreto mundial que possa aparecer. Agora, como que ele vai fazer para que outras pessoas que não são católicas, para que outras pessoas que não tenham vínculo católico se curvem diante a besta? Ou seja, ele tem um poder econômico na mão. Então, assim, o mundo, essa união de muitas pessoas, elas não propriamente dita vai ser porque a pessoa aceita as doutrinas da Igreja Católica, mas pelo fator de interesse. Porque quem manda é quem tem o dinheiro. Então, assim, eu tenho dinheiro, você aceita? Aceito. Então, essa é a forma, tá? A forma econômica é a forma de fazer qualquer pessoa se encurvar, porque quem manda é quem tem o dinheiro. Então, tu quer saber se tu é muçulmano, se tu é ateu, se tu é alguma coisa. Se tu quer vender, se tu quer comprar, se tu quer ter dinheiro, tu vai ter que aceitar o meu dogma, tu vai ter que se curvar, tu vai ter que ter minha marca, tu vai ter que estar unido comigo, essa marca na mão, tá? Que é a união. Então, pessoas se unirão a esse sistema por causa de dinheiro, por causa de medo, né? Por causa de algum interesse, que seja político, que seja econômico, que seja até por medo mesmo. Mas ele está criando meios para que o mundo todo possa se encurvar e possa adorar essa marca herege da besta. Esse é o ponto. Essa é uma das grandes evidências que nós estamos vendo o mundo indo, as pessoas indo, né? Já existe aí Então, o controle é mundial, a unificação é mundial, né? O domínio sobre a política, o domínio sobre a economia, o domínio sobre o ir, o domínio até sobre o que a gente vai fazer. Porque hoje, talvez você não saiba, mas já existe, ele vai ter domínio sobre tudo, sobre o dinheiro, sobre até os meios de comunicação. Porque, veja, já existe, se brigava muito lá na televisão contra aquela questão na época da ditadura, o controle da mídia, né? E estão pregando, mas hoje já existe aí os meios de comunicação, eles só passam aquilo que eles querem. Então você vê aí a Rede Globo, o que é que eles querem passar? Eles querem passar só o corona, só problema, então eles só passam aquilo, entendeu? E esse domínio mundial, esse controle do Papa, ele vai ter o controle sobre isso também. Ele vai fechar as portas das igrejas. Ele vai, inclusive, porque hoje a gente está aqui pelo YouTube, você está me vendo, mas só para você entender, no dia que o YouTube, se ele achar que o nosso programa, que aquilo que a gente está falando é alguma coisa que quebra, que vá contra os interesses mundiais, né? ele tira a gente do ar. O YouTube não é nosso, entendeu? Como a gente já foi ameaçado a não poder divulgar alguns assuntos aqui. Então, eles vão ter esse controle também, né? Talvez chegue um tempo aí da gente, hoje a igreja está fechada, mas a gente está aqui sendo alimentado pela internet. Mas se eles quiserem dizer, não, isso aqui não vai ser transmitido mais, esse assunto não é relevante para a gente, e eles bloqueiam lá o nosso canal do YouTube e a gente fica preso. Já né? Até no governo de Lula, já as igrejas estavam sendo ameaçadas para não pregar mais contra o homossexualismo. Então, imagine se isto chegar a voltar novamente, se chegarmos a ter mais um governo que prega essas ideias esquerdistas.
certamente eles vão pressionar para que as igrejas que pregam contra o homossexualismo sejam fechadas. Exatamente. E não vai ser um espanto maior do mundo. Ô, igreja fechou. E daí? Não foi fechado agora? Ah, foi tirado do YouTube. E o que é que tem? Eles entenderam que não é para passar, né? A coisa mais simples que existe hoje. Existe um controle tão grande com a comunicação, com os meios de comunicação, por isso que se criou tudo, gente, tudo aponta para esse fim do mundo. Por que o aumento na tecnologia? O irmão Branham, o nosso profeta, ele foi direto nisso, ele sabia, ele viu o que ia acontecer com esse mundo. O evento da tecnologia, né, o aumento disso tudo, hoje ele já tem um controle através do celular. Através do celular ele sabe até onde você está. Né? Eles controlam agora, por exemplo, nessa pandemia, eles têm um controle de... Todo mundo tem um celular. Então eles têm um controle aí no raio de 100 metros. Se você sai da sua casa mais de 100 metros, ele sabe, ó, Diana não está em casa não. Né? No mundo todo tem isso. Quem é que sai de casa e não leva o celular? Todo mundo que sai leva. É por isso que eles já têm o controle, é por isso que eles sabem dizer aí que 54% da população está em casa. 46% saiu. Como que eles controlam isso? Então os grandes satélites, foi falado aqui, está tudo muito. Então eles sabem quem está em casa, quem não está em casa. E isso tá se incumbindo para quê? Para um controle mundial. De quem vai comprar, de quem vai vender, de quem vai entrar, de quem vai cultuar, de quem vai fazer, tá? Mas é assim, então isso é apenas um iniciozinho, isso é apenas uma pré-estreia, isso é apenas uma pequena coisa do que tá para vir aí pela frente. E quando vier, não vai ser mais surpresa para ninguém. Porque a gente ficava se pensando, como é que o pastor César falou, como é que as potências mundiais vão quebrar? Tá aí, estão quebrando. Como é que vai fechar as portas da igreja? Tá aí, tá tudo fechado. Como é que vai proibir da gente comprar, da gente vender? Já estão proibindo, de certa forma. Como é que vai proibir o uso? Como é que vai proibir a gente cultuar? Como é que vai proibir determinadas coisas? Tá aí decretos que são muito mais fortes. Não tem um advogado no mundo, o melhor advogado do mundo, ele não tem como ir contra esse conceito. Se ele for lá e dizer, não, você pode abrir o shopping aqui, ele não pode. Você pode abrir a igreja, ele não pode fazer isso. Então, assim, gente, isso tudo é o quê? É um desenrolar para a gente entender que a coisa está chegando. O mundo está entrando, está culminando, né? E eles pregam já esse novo normal, né? Porque já vem a palavra normal, para que isso seja uma coisa normal, para que quando acontecer, as pessoas não vão nem estranhar. Aconteceu a perseguição, para quê? Porque o arrebatamento vai ser assim. A gente vai embora, o povo não vai nem perceber. A igreja já estava fechada mesmo. Esse povo já não tinha mais... O YouTube já estava bloqueado, eles não podiam mais pregar. A gente nunca nem mais ouviu falar desse povo. Já faz tempo que a gente não ouve falar mais desse pastor e tudo. Então, por que isso tem que acontecer? Para que esse novo normal seja instaurado, para que essa nova ideologia seja instaurada, para que o Papa venha lá e assuma o seu domínio sobre o mundo todo, para que ele redistribua seus bens, para que ele seja o salvador da pátria, que ele vai vir com essa, veja aí Bolsonaro, R$600, e muita gente gosta. Imagina vir um governo que vai resolver o problema dos pobres todo no mundo, que vai resolver o problema da migração, que vai resolver o problema da paz, que vai resolver o problema econômico, que vai resolver o problema das queimadas, da ecologia. Todo mundo vai aplaudir, todo mundo quer um governo desse, um homem desse, carismático desse jeito, sorridente, agradável, que faz aí concílios para jovens, que já tem um conceito aí, a economia de Francisco para controlar tudo isso. Óbvio que todo mundo vai aceitar, óbvio que todo mundo vai se encurvar perante essa autoridade, porém a noiva, ela sabe. O povo de Deus e você é conhecedor das Escrituras. São as profecias sendo esclarecidas, é o sinal do fim dos tempos sendo esclarecido. E quando esse aperto vier, o irmão Branham disse, é como você pegar um caroço de uma laranja. Quando você aperta ele sobe. Então, quando começar um aperto aí, pode ter certeza, a gente vai embora, a gente não vai ficar mais aqui, né? A gente está só vendo algumas coisinhas, mas numa dessas horas... nós subiremos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com Deus. Então, meus irmãos, o tempo está chegando ao fim e eu queria dizer isso. Se prepare,
Organize a sua vida. Por isso que eu comecei aqui perguntando, nesses mais de 30 dias de quarentena, quantos por cento melhorou sua vida? Quantos por cento você pode olhar para você e dizer, não, aquilo que eu fazia eu não faço mais. O relaxo que eu tinha em relação à leitura, em relação à oração, eu não tenho mais. Eu estou orando, eu estou me preocupando, eu estou me conscientizando, eu estou organizando a minha vida. Será, ou passou esse tempo todinho e você só ficou aí sentado, ouvindo, não mudou nada? Porque o grande problema não é as pessoas não saber, o problema é que as pessoas sabem e não faz. É pior ainda. E você sabe que tem que batizar, você sabe que tem que entregar a sua vida, você sabe que tem que pedir perdão dos seus pecados, você sabe que tem que se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, você sabe que tem que deixar essas coisas do mundo para trás e não faz ainda, tá esperando o quê? Mude, tenha atitude, tenha fé em Deus, ou você quer ser um participante, ou você quer ser um daqueles que já estão sendo marcados. Ah, vai ter a marca da besta. Não, essa marca já está acontecendo. Isso já está na mente das pessoas, já está impregnado na mente das pessoas. A única coisa que vai acontecer é o desenrolar disso. Mas as pessoas já estão marcadas, as pessoas já estão unidas sem saber. As pessoas já aceitaram essa política. Ah, mas o mundo não vai aceitar. O mundo já aceitou. O mundo já se uniu com essa grande igreja. As pessoas já aceitaram, a religião já aceitou as suas doutrinas. Aqueles que não aceitaram, nem que seja por causa do dinheiro, por causa da economia, para não quebrar, eles vão aceitar também. E vai ser instaurado, de fato, aí esse anticristo, e o mundo vai passar por essa grande tribulação, porque as pessoas querem um governo justo, as pessoas querem um governo bom, mas não vai vir deles. Porque o governo bom é aquele que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele é o desejado de todas as nações. Mas ele virá, mas depois que passar tudo isso, o milênio vai ser instaurado e ele governará sobre a terra. Aí sim haverá um governo justo, um governo bom, um governo onde não vai haver menos favorecidos, mas onde todos nós seremos e gozaremos das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então é isso, Mondier. Vamos ler aqui, só o povo aqui que está. Se você tiver alguma pergunta, amanhã o pastor César vai estar aqui. Aí você pode fazer as perguntas, não dá tempo de responder nada agora, a gente quer terminar. Mas se você tiver alguma pergunta relacionada a esse assunto, pergunta para ele, que ele sabe mais do que eu. Então, vamos lá. Irmã Adriana Martins, bom dia, meus irmãos. Estamos acompanhando aqui de Álvares Machado, em São Paulo. Irmã Adelaine, peço oração pela minha família. Inês Ramazini, oração pela minha família, de Valinho, São Paulo. Um grande shalom a todos os meus irmãos, Ademir Azevedo e família, Genilson Souza, shalom irmão Marcos, irmão Dier e a equipe do estúdio. Irmã Maria Gorete, bom dia, amados irmãos, um grande shalom para todos. Deus abençoe, irmã Gorete, irmão Giva. Jacileide Silveira, é verdade, irmão, a hora está perto, a vinda do Senhor está bem perto, é isso mesmo. Késia Prado, um grande shalom, a noiva de Cristo. Deus abençoe ricamente vocês, irmão Marcos, irmão Dier, lá de Passos, Minas Gerais. Deus te abençoe, minha irmã. Rosa Antunes, shalom. Campo Grande, peço oração por minha saúde e pela minha família. Rosa Antunes. Bom dia, irmãos, que a paz e a misericórdia do Senhor alcance a todos. Irmão Valfredo Furtado de Recife. Irmã Cláudia, irmão Ricardo de Brasília. Bom dia e shalom. Deus te abençoe, meu irmão. Caroline Cardoso, shalom a todos, lá de Manaus, Deus te abençoe. Rubens da Silva, Itália, bom dia, obrigado por mais uma live, Deus os abençoe. Bom dia, shalom a todos, peço oração pela minha família, acompanhando aqui em Quixeramobim, Ceará, Deus abençoe o povo aí do Ceará. Maria Conceição, shalom a todos os irmãos, Maria Conceição de Cabedelo. Zaqueu Alexandre, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Elisa Regina, shalom, amo essas lives, Deus abençoe os irmãos. Edilaine Lemos, bom dia, peço oração pela minha família e a conversão. Manuel Francisco dos Santos, um grande shalom, irmão Marcos, irmão Diei, todos os irmãos, Deus te abençoe, irmão Manuel. Arlete Santos, bom dia, sou irmã Arlete, peço oração por minha saúde, estou com muita dor na lombar esquerda. Vamos orar, irmã. Leandro Oliveira, bom dia, irmãos, que Deus os abençoe. Elaine de Recife, shalom.
Naara Batista de Campina Grande, bom dia e Deus abençoe a todos. Marlene Lopes, bom dia, shalom a todos os irmãos, que Deus os abençoe. Irmão Marcos, irmão Diego e a toda a equipe Fé Perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maria Gorete Matos, bom dia, Deus é a nossa bandeira. Marisete Borges, shalom, irmão Marcos, irmão Diego, Deus abençoe a todos nós que continuamos na batalha contra o inimigo. Irmão Paulo Xavier de Natal, Deus te abençoe, estamos juntos, irmão Paulo, todos os irmãos aí de Natal, viu? Deus abençoe você, estamos com saudades. Irmã Neuza Maria, tudo isso é a pura verdade o que está acontecendo. Nisete Barros, bom dia, meus irmãos, com Jesus. Deus abençoe a todos. Gene Valentim, bom dia, boa live, Deus os abençoe. Lídia Hernandes Dias, bendiga a todos. Só ele pode ajudar, né? Só ele pode nos ajudar, é verdade. Nisete Barros, peço oração em favor de um amigo, está com problema de coronavírus, está hospitalizado. Bom dia, irmão Marcos, Deus abençoe todos os irmãos. Irmã Marta Leite, de Goiânia, Goiás. Deus abençoe, minha irmã. Eliane Coelho, bom dia, Deus abençoe ricamente. Irmãos de Blumenau, né? Botaram o Bru, mas é Blue. Márcia Maria, bom dia, irmão Marcos, irmão Diego, peço oração pela conversão da minha família, Deus os abençoe. Oliva Salete, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bertioga, São Paulo. Rosiane Pinheiros, peço a todos os irmãos que Deus os abençoe, peço oração pela minha família. Márcio Barros, Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Cláudia Maria, de Catolé do Rocha, Shalom, Deus abençoe cada um de vocês. Laurizete Ribeiro, graça a Deus pela existência de todos vocês aí. Noemi Mercedes, Shalom, Deus abençoe, de Minas Gerais. Rejane dos Santos, é verdade o que está sendo pregado. Graças a Deus estamos acompanhando a apresentação. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Ana Ruth, Deus abençoe. Nara Batista, isso é a pura verdade. Bom dia, irmão Marcos. Irmão Diego, venho agradecer ao Senhor porque Ele me concedeu mais um ano de vida. Deus os abençoe. Irmã Clarice de Recife, Deus te abençoe, irmã Clarice. Sueli Fonseca, peço oração em meu favor. Irmã Ivone, Deus abençoe a todos os irmãos lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Celson Alves da Rocha, irmão Marcos, está vindo umas das máscaras com o número 666, o que diz sobre isso? Pode usar, irmão, essas máscaras, não tem nada a ver com máscara não, pode ter o número que tiver na máscara, máscara é uma máscara, né? Isso aí não tem nada a ver com marca não. Rejane dos Santos, Passo Fundo. Esse negócio de número é engraçado. Uma vez a gente estava vendo um número e o número de cada pessoa tinha um número lá para ser chamado e o número de um colega saiu 666. Ele ficou agoniado, viu? Eu quero trocar meu número. Por quê? É 666. E se eu não for premiado? E foi aquele negócio. Mas não tem nada a ver número. É só o número. Série da né? 6, 6 e 6. Isso não quer dizer nada, né? A doutrina quer dizer alguma coisa. Saia dela, né? É isso que a Bíblia diz. Sai dela, povo meu. Rejane dos Santos de Passo Fundo. Aleluia, louvado a Deus. Abençoe todos os irmãos. Valtânia Souza, bom dia com Jesus. Deus abençoe, irmão Marcos, irmão Diego. Peço oração em favor da minha mãe que se encontra internada. José Carloso. O único governo que traz paz, amor, felicidade, saúde e tudo mais é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. E assim nós vamos terminando por aqui. Irmão Diego, suas considerações finais. Minhas considerações é que, como foi dito hoje, o mundo já está sendo preparado para esta marca. Não começou agora e já as nações estão unidas, as igrejas unidas e tudo para eles pensar da mesma maneira. Mas a noiva também está sendo preparada. E esta marca que Deus prometeu nos dar é o Espírito Santo. Eu creio que esta oportunidade que Deus nos deixou, esse isolamento, é para realmente cada filho de Deus a ter certeza se ele já recebeu esta marca. Esta marca vem através de oração. Você está aí em casa, tem todo o tempo possível de buscar a Deus, de implorar a sua graça, de sair dessa quarentena sabendo que realmente eu tenho esta marca. E se Deus voltar, ou se Jesus vier em qualquer momento, se tiver
uma pessoa, essa pessoa sou eu. Ter esta certeza. Me lembro uma vez que teve um pastor que falou que antes do judeu ser cercado pelo rei Tito, apareceu um rei que veio e cercou Israel. Mas depois de um tempo, aquele rei foi embora. Eles pensaram, bom, a vida continua normal, mas depois de um tempo veio Tito e cercou, e aí houve matança. E este confinamento é algo que Deus permitiu isto, nós estamos confinados, as economias quebrando. Quem sabe, se isto passar, as pessoas vão dizer, bom, passou, o mundo vai continuar. E se vier a próxima, nós sairemos disto? E se não vier a próxima? Então, é o momento, eu tenho certeza que cada filho de Deus que já ouviu tantos sermões que foram pregados aqui, é o momento de ter certeza que eu tenho a marca do Espírito Santo. Exatamente. A coisa mais imprudente é a pessoa ignorar os sinais. A coisa mais imprudente é a pessoa achar que, não, eu acho que dessa eu passo. Eu acho que a gente escapa dessa, sabe? Não ignore os sinais, não ignore o chamado, não ignore as profecias, não ignore o que está acontecendo. Talvez você ignorou tantos acontecimentos e você achou que o alto índice do crescimento homossexual era normal, que guerra era normal, que pai matando filho matando pai, que tanto divórcio e esse desmando todo do mundo, que tudo isso, porque o mundo deixou isso muito normal. Mas será que o momento desse que a gente está passando é normal? Com tantas mortes, tanta gente aí com essa epidemia, tanta gente morrendo com esse corona, uma crise econômica mundial se fincando aí, né? Eles falam que mesmo que isso volte ao normal, ainda levaremos anos e anos para voltar ao normal, porque não vai voltar ao normal. As lojas mesmo abrindo, vai ter um controle, não vai poder entrar tanta gente, não vai poder comprar tanta gente, as pessoas não vão estar tão interessadas em viajar mais, o conceito mundial econômico vai quebrar. Tá? As pessoas não vão ter, porque se o dinheiro não gira, se não tem uma circulação ali de dinheiro, como que o negócio vai acontecer, né? Como que a economia anda se não tem pessoas comprando, se não tem pessoas pagando, se não tem pessoas consumindo? Então, até isso realmente tomar uma posição, muitas pessoas sofrerão com isso. E você está vendo isso acontecer, e você está vendo isso entrelaçado com as profecias, e o recado e o chamado de Deus é: prepare a sua vida. Não deixe isso acontecer, não. Tome posição na palavra, fique ao lado, não espere esse reino dessa besta, do anticristo, tomar conta da sua vida, mas como o irmão Diego falou, tenha a marca do Espírito Santo na sua vida e você vai realmente gozar de um rei justo e bom. Mas, meus amigos, meus irmãos, eu quero pedir para que você deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas, é tão fácil compartilhar, tem lá, você pode pegar isso aí no WhatsApp, por exemplo, uma live dessa aí, quando estiver acontecendo, a de hoje, a de amanhã à noite, a de amanhã de manhã, você pode pegar lá e sair jogando no Zap aí para 10, 20, 30, para o grupo da sua família, para o grupo do trabalho, para o grupo das pessoas que você conhece. Compartilhe essas coisas para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, para que mais pessoas tenham aí acesso à verdadeira palavra de Deus. Então, faça isso e nós estaremos orando por você. Hoje à noite nós teremos culto, amanhã de manhã também o pastor César estará pregando aqui, respondendo as perguntas, né? As lives de manhã à noite geralmente é culto, mas perguntas nessa parte aqui de manhã vocês podem fazer à vontade, que ele estará aqui para responder. Então, convido você agora para orar, para a gente finalizar essa live agora de manhã. Nosso Deus, nosso poderoso Pai, te agradecemos por esse momento tão especial aqui, ó Pai, onde a gente pôde, ó Senhor, discorrer pelas escrituras, pelas profecias, e entender um pouco mais sobre os grandes acontecimentos mundiais que estão em evidência hoje. E, ó Deus, pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abra o entendimento de todas essas pessoas que nos assistem agora, para que eles vejam o quão importante é que eles rendam as suas vidas, que eles consertem as suas vidas e que eles se aproximem mais de Ti. Eu peço oração por cada pedido ali, tantas pessoas pedindo pela família, por pais, por parentes, por amigos,
Ó Deus, entra na vida de cada um agora, Senhor. Cura, liberta, ajuda, salva. Muda, ó Pai, o entendimento, muda o coração e faça com que essas pessoas tenham uma vida próxima a Ti, uma vida em abundância. Toma o controle nos lares, entra agora em cada lar, em cada família, em cada pessoa e ajuda, Pai, o Teu povo. Não permita que nenhum dos Teus filhos venha a padecer ou sofrer por causa de vírus, por causa de crise econômica, nem por nenhum mal, porque o Senhor disse que aquele que se curva diante de Ti, mal nenhum chegaria na sua tenda, na sua casa. E estamos protegidos sobre essa promessa, ó Deus. Fica conosco, abençoa o nosso dia, abençoa nossos projetos, nossos passos, toma o controle de tudo, ajuda e abençoa cada um dessa audiência, no nome santo do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te guarde, esperamos você hoje à noite, às 7h30, 7h30 da noite, irmão Diego vai estar lá pregando a palavra de Deus e nos encontramos à noite. Deus te ajude, Deus te abençoe e shalom a todos.